Olá pessoal, beleza? Essa aula é em especial aí aos 500 inscritos do canal. É muito importante aí vocês que estão apoiando o canal, compartilhando os vídeos. Com certeza aí nós batemos essa meta de 500 inscritos com a ajuda de vocês, compartilhando, enviando os vídeos para os colegas de trabalho, colegas de faculdade, escola. Nos últimos vídeos eu respondi as perguntas dos inscritos e hoje eu vou responder uma pergunta de um aluno dos cursos que eu também ministro particular. E um desses cursos, um aluno perguntou como dimensionar condutores elétricos. E aí eu vou dividir essa aula em duas partes. Essa é a primeira e na outra semana eu vou postar a segunda parte, aula 2, beleza? Então, muito obrigado pessoal. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. E deixe seu like e compartilhe com seus colegas aí, seus amigos, beleza? Vamos para a aula, valeu! Então pessoal, como eu tinha dito, muitos alunos perguntam como dimensionar os condutores, circuitos prediais, industriais. E eu sempre começo com esse dimensionamento que a gente vai falar agora na aula 1. Qual a norma que nós utilizamos sempre aí para circuitos de baixa tensão? É a 5410. Já falei em alguns vídeos, volto a repetir. Essa norma é a bíblia aí do eletrotécnico, do eletricista, do engenheiro eletricista, que trabalha com projetos e instalações em baixa tensão. E essa norma vai dizer lá a seção mínima dos condutores para algumas instalações. Instalações elétricas residenciais devem ser aí 1,5 milímetros quadrados para circuito de iluminação e 2,5 para circuitos de tomada de corrente ou circuitos de força. Então tem aqui essa tabelinha da 5410, seção mínima de condutores. Então tem aqui, ó, seção mínima de condutor e o circuito. Então tem aqui, ó, circuito de iluminação, circuito de força. Então força aqui 2,5 cobre e iluminação 1,5. Uma tabelinha prática, tem até uma aula gravada aqui, vou deixar aqui no card para vocês, eu explicando como fazer um cálculo rápido de bitola de condutores para circuito de iluminação de uma pequena empresa. Eu coloco lá uma situação hipotética e eu uso essa tabelinha aqui, que é uma tabela genérica, bem básica, né pessoal? Então aqui nessa coluna é a seção e a outra coluna aqui é a amperagem. Então vamos supor, 2,5 aqui, ó, aproximadamente suporta 21 amperes. Isso aqui dá certo? Dá certo no exemplo que eu comentei aí nesse vídeo que eu deixei no card aí. Mas não para todos os circuitos, tá pessoal? Por quê? Porque isso aqui é genérico. Tem outros fatores que vão influenciar aí no dimensionamento dos condutores, fatores esses que veremos agora nessa aula. Então vamos lá, dimensionamento do condutor neutro. O neutro, pessoal, não pode ser comum a mais que um circuito. Isso aqui é uma observação importante. Às vezes um eletricista, um eletrotécnico, um engenheiro faz um projeto e coloca o neutro aí comum para vários circuitos. Está errado, beleza? Em um circuito monofásico deve ter a mesma seção do condutor fase. Isso aqui também é importantíssimo. Então se está lá com o condutor circuito monofásico com 2,5, não posso colocar lá o neutro com 1,5. Ah, o condutor é 4 milímetros quadrados. Vou colocar 2,5 para economizar. Circuito monofásico, não posso. Tenho que continuar com a mesma seção. Em circuitos trifásicos equilibrados, pessoal. O que é equilibrado? Eu tenho um equilíbrio entre as fases. Tá? Tenho lá a carga 500 watts na fase R, na fase S e 500 watts na fase T. Está equilibrado. Não tenho harmônicas na rede. Tenho um circuito equilibrado. Agora, se eu não tenho esse equilíbrio aqui, nas potências equilibradas nas fases, e também tenho muita harmônica na rede, será um circuito desequilibrado. Nesse caso, não poderei utilizar essa regra. Agora, se for circuitos equilibrados, caso aí os condutores fases sejam superiores a 25 milímetros quadrados, pode ter seção inferior dos condutores fases seguindo essa tabelinha aqui, ó. Se for de 35 a fase, posso diminuir o neutro para 25 e assim sucessivamente, ok? Mas lembrando, circuitos equilibrados.
Então, pessoal, vamos para o primeiro critério de dimensionamento, que é por capacidade de condução de corrente, ou o famoso aí ampacidade. Existem outros aspectos que vão influenciar na hora de escolher a seção necessária por circuito. Quais aspectos que não entram naquela tabelinha direta lá que a gente viu no começo da aula, que eu tenho até uma aula aí, deixando o card aqui novamente, explicando como fazer ali o dimensionamento rápido no circuito de iluminação. Primeira coisa, tipo de instalação. Eletroduto embutido na parede, eletroduto sobre a parede, é externo, é aparente, é eletrocalha perfurada, etc. E também a quantidade de condutores carregados. Então tem que saber o tipo de instalação e a quantidade de condutores carregados, primeiro. Depois, devemos conhecer os métodos de instalação utilizados em instalações elétricas para efetuar a instalação correta de cada tipo de seção de condutor. A gente vai ver aqui agora, na 5410 também, esses métodos de instalação de referência. Hoje a tabela é a 33 da 5410, está tendo uma revisão, então pode ser que futuramente aí este número aqui possa mudar. Então aqui nesse caso, pessoal, qual que vai utilizar mais aqui os nossos exemplos e nossos circuitos? O método de referência B1 e B2, tanto para circuitos com eletroduto aparente, como também eletroduto aí, embutido em alvenaria. E aí você pode perguntar, professor, qual é a diferença do B1 para o B2? O B1, pessoal, tanto aqui no aparente quanto embutido, são condutores unipolares. Então aqui eu tenho um condutor para fase, um condutor para neutro, um condutor para terra. Já o B2 são cabos multipolar. Então aqui eu tenho um cabo com 3 condutores aqui internos, fase, neutro e terra, nesse cabo aqui multipolar. Então seria o B2, tanto para o embutido em alvenaria quanto esses aqui com o eletroduto aparente. Número de condutores carregados, também isso aqui é importante na hora de efetuarmos os cálculos. E o que é condutor carregado, pessoal? O condutor carregado vai ser o condutor fase e o condutor neutro. Só esses aí. O terra aqui nesse caso não vai entrar, a proteção não entra. Há um circuito monofásico, fase e neutro, 2 condutores carregados. Há um circuito fase e neutro, 3 condutores carregados. Depois então, pessoal, do método de instalação e da quantidade de condutores carregados, eu posso encontrar a corrente do condutor nesta tabelinha aqui. Tabela 36, cobre e alumínio, isolação aqui PVC. Então tem tabelas que eu tenho isolação PVC, EPR, XLPE. Nesse caso aqui, os métodos aqui, de instalação de referência, eu tenho aqui B1 e B2, nessas duas colunas aqui. E repare que eu tenho logo embaixo aqui, número de condutores carregados. No método B1 aqui, eu tenho 2 ou 3 condutores carregados e o B2 a mesma coisa. E logo abaixo, se forem, por exemplo, 2 condutores carregados, eu tenho aqui, começo com 9 amperes no condutor de 0,5 milímetros². E assim eu vou seguindo. Então 2,5, por exemplo, ele suporta 24 amperes com 2 condutores carregados. Se forem 3, 21. Então vamos lá, pessoal, dá uma pausa aí e agora vocês vão tentar aí calcular a corrente de projeto e tentar achar aí o condutor. Beleza? Agora vamos corrigir então. Então eu tenho aqui agora um circuito de iluminação e a carga aqui é de 1800 watts. O circuito é monofásico, 127 volts. Então ele fala que o método de instalação utilizado será eletroduto embutido na alvenaria, condutores cobres, isolação PVC. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa então, eu tenho que calcular corrente de projeto. Então corrente de projeto circuito monofásico, potência sobre tensão. Potência ali foi de 1800 watts, tensão 127. Acho então aqui uma corrente de 14,18 amperes. Por enquanto eu vou olhar direto pelo método de instalação e condutores carregados e vou achar aqui na tabelinha 36 a 5410. O método de referência é o B1, condutor embutido na alvenaria, e 2 condutores carregados. Vou olhar essa coluna aqui. Então o nosso circuito deu 14,18. Então aqui 14 não dá, 17,5 suporta. 17,5 seria qual bitória, qual seção nominal? 1,5.
Então esse condutor de 1,5 eu posso utilizar nesse circuito. Por quê? Porque é um circuito de iluminação. Se fosse circuito tomado, poderia utilizar? Não. Teria que utilizar o mínimo, que é 2,5, que suporta aí 24 amperes. Tranquilinho? Fácil, né, pessoal? Isso aqui só levando em consideração método de referência, instalação e número de condutores carregados. Só que eu tenho outros fatores aí que influenciam também na minha instalação. Quais são esses fatores? O fator de correção de temperatura e o fator de correção de agrupamento, beleza? Então tem que levar em consideração esses dois fatores aqui. Por quê, pessoal? Porque às vezes você vai instalar um condutor num local que a temperatura não é ambiente, não é de 30 graus. A temperatura lá ambiente está sempre em 35 graus. Então eu tenho que fazer uma correção dessa temperatura. Mesma coisa agrupamento. Ah, eu tenho um circuito, beleza. Agora se tiver dois circuitos no mesmo eletroduto, aí eu tenho que fazer uma correção. Isso tudo influencia o que, pessoal? Temperatura. E no fim, efeito Joule e corrente. Então aquele condutor que suportava 24 amperes, com a temperatura diferente de 30 graus e acima de um circuito agrupado, eu vou ter diferença. Ele já não vai conduzir mais 24 amperes, vai diminuir. Então eu tenho que levar em consideração isso aqui. Então o que quer dizer essa formulinha aqui? I de projeto corrigido, que é o IP', é igual I de projeto, dividido por fator de correção de temperatura, vezes fator de correção de agrupamento. Onde eu tenho isso aí, pessoal? Também na 5410. Caso a temperatura ambiente seja diferente de 30 graus para condutores não enterrados e de 20 graus para condutores enterrados, a 5410 define o fator de correção de temperatura, que seria essa tabelinha aqui, 40 da 5410. Repare que ela vai pegar a temperatura aqui, ó, ambiente e do solo, né? Que é para condutores enterrados e não enterrados. Então reparem aqui, pessoal, que eu tenho também a isolação do condutor. Ó. Eu posso utilizar aqui o PVC e o EPR-XLPE. Então eu tenho que ficar atento qual é a isolação do meu condutor. Então o outro fator é o que? Fator de agrupamento. Então caso passem em um mesmo conduto, eletroduto, né, que seja, condutores pertencentes a circuitos diferentes, a 5410 define o fator de correção de agrupamento, que é a tabela 42. Então essa tabelinha aqui ela vai apresentar o fator de correção de agrupamento. Aqui nesse caso, tabela 42, eu vou ter aqui essa coluna aqui mostrando o método de referência. No nosso caso, vai se encaixar nessa primeira linha aqui, que é o método P. Então vai fazer aqui, ó, referência 1, fecha ao ar livre, superfície, embutidos, conduto fechado. E aqui eu tenho número de circuitos. Então eu tenho aqui, ó, um circuito apenas no eletroduto. Ah não, eu tenho dois circuitos passando, 3, 4. Então se for um circuito, beleza, não preciso corrigir. Agora se forem dois, já preciso corrigir, ó, 0,8. Se forem 3, 0,7. E assim sucessivamente. Então vamos fazer esse exercício 2, utilizando agora dessa questão do fator de correção. Precisamos descobrir qual condutor devemos usar para um circuito, tomadas cuja carga 3.800 watts, circuito monofase 127, o método será embutido na parede, alvenaria, condutores de cobre, isolação PVC. Mas agora nós temos o que aqui, ó? Temperatura ambiente agora é 35 e 6 circuitos agrupados. Então mudou bastante. Agora tem que fazer o que? Corrigir aquela corrente de projeto que iremos calcular. Então primeiro passo, corrente de projeto. 3.800 watts dividido por 127 dá 29,93 amperes. Então pessoal, não posso usar essa corrente mais. Se eu olhar aqui, ó, 29,93, um circuito de tomadas, 2,5, 24 amperes, né? Método B1, dois condutores carregados, não suporta. O próximo seria o que? 32 amperes. Aí sim, 4 milímetros quadrados suportaria, não é isso? Ó, 29,93, 32 amperes, show de bola. Só que eu não posso fazer isso mais. Por quê? Porque aqui, ó, essa tabelinha aqui é temperatura ambiente de 30 e solo 20 graus. O ambiente agora já não é mais 30 graus, é 35. Então tem que fazer o que? Tabelinha de correção. 35 graus PVC, eu tenho um fator de correção de 0,94. Então eu tenho que utilizar esse fatorzinho de correção aqui
para corrigir a corrente de projeto. E outro detalhe é o que? Circuitos agrupados. Agora eu tenho 6 circuitos agrupados. Então meu fator de correção e agrupamento 0,57. Vou jogar isso aqui naquela forma de corrente de projeto corrigido, que é o IP'. Então IP' vai ser corrente de projeto que a gente tinha calculado, 29,93, fator de correção temperatura, fator de correção agrupamento. Então essa corrente agora, corrigida, vai ser 55,86. Tá vendo a diferença, pessoal? Enorme, né, essa diferença. Então agora, eu vou olhar na tabelinha aqui, 55,86. Então eu venho aqui, ó, B1, 2, 41 não dá, 57 dá, 57 amperes. Qual é esse condutor? 10 milímetros quadrados. Então olha só a diferença. No anterior, sem correção, o 4 milímetros quadrados daria aí para alimentar esse circuito. Mas agora, com a correção, já pulei para 10 milímetros quadrados. Então, tá vendo a importância de você levar em consideração esses fatores, pessoal? Então, às vezes, aquele trabalhinho que você faz rápido, não, vou fazer aquele cálculo, aquela tabelinha lá que eu mostrei no início, tabela genérica, funciona, tabela do eletricista, tabela eletrotécnica, do engenheiro, não. Não façam assim, pessoal. Analisem bem o circuito que vocês estão instalando ou projetando, ok? E eu convido você aí, se você não é inscrito ainda, se inscrever no canal. Se estiver gostando da aula aí, ó, deixe seu like e compartilhe para aqueles seus amigos que também trabalham ou estudam eletricidade. Então é isso, pessoal. Então vocês viram nessa aula, na aula 1, como dimensionar condutores de forma fácil com o método de ampacidade, né? A capacidade de condução dos condutores, amperagem. Então, essa é a primeira aula. Na próxima aula, iremos falar sobre o dimensionamento com a queda de tensão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.